Durante a sessão da CPI das Fake News da Assembleia Legislativa de São Paulo, houve um debate sobre requerimentos apresentados pela deputada Janaína Pascoal para convidar prestadores de serviços para partidos da esquerda e veículos da esquerda que receberam expressivas verbas dos governos anteriores. Janaína Pascoal explicou que apoiadores do governo Jair Bolsonaro são apontados como propagadores de fake news e se tornam alvo de investigações, enquanto os profissionais de veículos de esquerda, por trazerem a narrativa esquerdista, são blindados. A deputada Mônica Seixas citou os inquéritos de Alexandre de Moraes no STF e a CPMI do Congresso, que investigam apenas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, para afirmar que convidar pessoas ligadas a sites que não são alvos dessas investigações seria uma tentativa de criminalizar o que não é crime. Janaína Pascoal explicou que não se pode classificar como antidemocráticas as ações de pessoas exclusivamente com base na concordância ou discordância ideológica. Veja trechos do debate. Uma vez mais, Excelência, respeitando o posicionamento do colega Fiorilo, eu queria explicar o seguinte: existe uma série de notícias de que a presidência da República estaria alimentando sites que propagam fake news. Houve até um conflito com relação à publicidade do Banco do Brasil. Uma vez mais, eu digo, tem até um projeto aqui nesta casa para proibir o uso de dinheiro público em publicidade. Tá? Para mim, teria que ser dinheiro público zero em publicidade. Não importa se é de direita, de esquerda, federal, estadual, municipal, é zero. Mas fato é que o governo atual vem sendo atacado com essa acusação. Porque tem dinheiro sendo colocado, e aí até explicaram sobre um sistema meio que automático de distribuição desses valores por força do número de acessos, uma questão mais técnica, a gente já pode até investigar. Mas isso vem sendo veiculado com frequência, e em alguns dos casos, os veículos tomados como propagadores de fake news são, na verdade, veículos mais alinhados com a direita, né? Até a Gazeta do Povo, que, a meu ver, é o melhor jornal do país, foi colocado como o jornal de fake news, né? Então, assim, o 247 e o Diário do Centro do Mundo são dois veículos que trazem a narrativa esquerdista, né? Não vou nem utilizar se é fake, se não é fake, eu não gosto dessa expressão. Mas é uma narrativa. Todas as notícias, quando contadas por esses dois veículos, vêm, né, sob a visão esquerdista, entendeu? Nunca eles dão uma notícia de maneira neutra, se é que isso existe. E esses dois veículos receberam muito dinheiro público durante o governo do PT. Então, o que eu estou querendo demonstrar é que o que nós temos que enfrentar é o dinheiro público na publicidade. Porque somente agora está errado, né, colocar dinheiro público em sites, vamos dizer assim, que falam aquilo que interessa ao governo, porque foi a vida inteira do PT. Aliás, o PT se sustentou no poder tanto tempo graças ao tanto de dinheiro que despejou na imprensa, né? E esses são dois exemplos de veículos com uma narrativa assumidamente esquerdista. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso à luz, até para avaliar até que ponto não temos que mudar completamente o modelo. Não importa se o governo é de esquerda ou de direita. Daí eu insisti, que o requerimento se mantenha, né, e caso os colegas assim entendam, que seja aprovado. Eu vou votar sim. Em discussão, com a palavra a doutora Janaína Pascoal. Obrigada, Excelência. Primeiro, dizendo que sempre respeitando o posicionamento dos colegas e o voto contrário dos colegas, isso é uma prerrogativa do parlamentar, eu queria, uma vez mais, né, pedir que os colegas aprovem esse requerimento e explico o porquê. Já na primeira sessão da nossa comissão, a deputada Mônica disse que o grande ponto da nossa investigação seria o financiamento, né? E que nós teríamos que estar alertas para como é que as redes são financiadas. E eu lembro bem que a colega falou que existem parlamentares que contratam empresas
para, vamos dizer assim, operacionalizar as suas redes, né, alimentar as suas redes, e na medida que esses parlamentares contratam essas empresas, eles estariam financiando com dinheiro público essa rede de fake news. O problema, e eu lembro bem que eu disse nesse momento, temos que tomar cuidado com o que a gente chama de fake news, porque uma narrativa, a depender, né, da percepção de cada qual, pode ser tratada como fake news. E vários parlamentares bolsonaristas, eu não me entendo como uma parlamentar bolsonarista, tá? Mas vários parlamentares bolsonaristas estão sendo investigados por contratarem empresas que alimentam seus sites ou têm pastas e páginas pessoais dos donos dessas empresas, apoiando atos pró-Bolsonaro, atos que têm a ver com a pauta bolsonarista. Aí eu fui levantar as contratações do lado dos parlamentares, né, que estão até fazendo a CPMI, e eu constatei que existem várias empresas contratadas por parlamentares mais à esquerda para alimentar os seus sites. E me chamou muito a atenção, porque esses senhores, principalmente o senhor Tiago, que eu proponho convidar, eles têm páginas pessoais, são pessoas que são pagas com dinheiro público, têm páginas pessoais também convocando para atos que têm a ver com a pauta dos parlamentares. Como eu disse, né, eu não vejo ilicitude nisso. Não gosto de contratação de publicidade com dinheiro público, mas não é algo que seja proibido. No entanto, se os colegas do PSOL, do PT, entendem que é ilícito para um lado, também a gente tem que analisar o outro. E aí dizer que não há fake news, eu acho complicado, presidente, porque o PSOL, principalmente o PSOL, criou a narrativa de que os atos, né, que ficaram conhecidos como atos dos antifas, não tinham nenhuma conexão partidária. Mas aí a gente constata que aqueles que estavam convocando para estes mesmos atos são contratados pelos parlamentares e são contratados com dinheiro público. Então é como se fosse assim as duas faces de uma mesma moeda, né? Os parlamentares bolsonaristas contratando empresas que, ao que tudo indica, convocam para os atos pró-Bolsonaro, os parlamentares, até onde eu vi psolistas, eu não tenho certeza se o PT está nessa, mas psolistas contratando empresas que convocam atos que ficaram chamados de antifascistas, mas são atos contra Bolsonaro. Então, eu estou usando o mesmo critério, presidente, né? Por isso que eu insisto no requerimento, respeitando os colegas e pedindo que os demais aprovem esses convites. E já antecipo que essas pessoas vão ser ouvidas com o maior respeito, né? E eu deixo claro aqui que não vejo ilicitude nos comportamentos, mas eu acho que é importante a gente apurar, né? Sobretudo porque o pessoal diz que os atos são apartidários quando a gente está vendo que não são. É isso, presidente. Encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra do deputado Paulo Fiorilo. Eu me inscrevi no chat perguntando se eu podia me inscrever novamente a partir do argumento da deputada Janaína, só para saber se eu não sei como é que o senhor vai adotar. O senhor pode dizer, não, o senhor já falou, eu não falo mais. Deputado Paulo, pode se inscrever, são 10 minutos de discussão para os parlamentares. Eu estou aqui anotando o tempo. Portanto, eu tenho quanto tempo ainda? Eu tenho 4 minutos. Ah, não, tá bom. Não, então eu gostaria de concluir nos meus 4 minutos, senhor presidente. Ok. Você vai discutir ou não? Sim, então, vou discutir. Então, Vossa Excelência. Eu ouvi de novo os argumentos da deputada Janaína. E me parece que, pelos argumentos da deputada Janaína, nós precisamos rejeitar o requerimento. Por quê? A deputada Janaína diz de empresas que são pagas com dinheiro público para impulsionar as publicações ou os sites ou sei lá o que dos deputados. Me parece, novamente, que nós não estamos tratando disso nessa CPI. Eu não vi, e eu fui olhar, nenhuma relação de fake news produzidas, pelo menos que são públicas, das empresas citadas. Como é que nós vamos trazer pessoas que estão que estão prestando serviços para A, B ou C, e nesse caso
o recorte da deputada é a esquerda, podia ser a direita. A deputada deve ter visto várias outras empresas contratadas pela direita e que ela não pediu. É o critério dela, óbvio, eu respeito. Mas o que eu estou dizendo é que ou a gente tem uma materialidade, um nexo causal para discutir empresas que produziram, que foram, porque nós não estamos discutindo com dinheiro público empresas que são contratadas. Isso também não pode, mas não é o objeto da CPI. É disso que eu estou tratando desde o início, quando foi apresentado o requerimento. O objeto da CPI são fake news produzidas. A deputada usou o argumento de que, bom, está sendo pago com dinheiro público, fake news produzidas e pagas com dinheiro público. São coisas distintas. O A não tem a ver com o B. O A tem a ver com empresas contratadas, pode ser com dinheiro público ou não, que produziram e impulsionaram fake news. Aí eu tenho acordo, aí eu voto. Pode ser da direita, da esquerda, do centro, do Bolsonaro, do anti-Bolsonaro, mas o que nós não podemos é votar numa coisa que não tem o nexo. O nexo não existe, nem a deputada trouxe aqui, porque ela está dizendo, não há presunção de culpado. É verdade, porque não tem mesmo, neste caso, da relação com fake news. Então, eu queria sugerir que a gente não aprovasse o requerimento, para que a gente não tivesse que depois fazer um outro movimento, que é, sei lá, responder porque o cara não vem, porque o outro não vem, porque ele vai dizer que ele não tem nada a ver, ele não tem denúncia, ele não tem acusação, o que teve já foi arquivado, sei lá o quê. Então, eu queria sugerir isso, no tempo que resta, que a gente pudesse, e aceitar a sugestão já feita pelo deputado Caio, que todos os requerimentos pudessem trazer ali o nexo com a apuração do CPI. Está aqui, ó, fake news publicada em tal, denunciada em tal lugar, saiu em tal jornal, tem processo na justiça, no MP, e assim a gente teria mais facilidade de avaliar. Então, eu queria deixar aqui como encaminhamento um voto contrário ao pedido da deputada Janaína no requerimento. Ainda em discussão, com a palavra da deputada Mônica Seixas. Obrigada. Eu pedi para responder porque eu acho que quando uma história ela é contada muitas vezes de uma forma errônea, ela acaba virando verdade. E aí eu já fui citada muitas vezes pela deputada Janaína Pascoal nesse tema, e muitas vezes eu disse que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque senão a gente acaba cometendo justamente o que a gente está investigando aqui, como é que se produz a desinformação. Vamos lá. Na produção de fake news, que até agora o que a gente tem como fake news, a produção de desinformação, a produção de ataque aos inimigos através de calúnia, difamação e outros tantos crimes tipificados e outros crimes contra a segurança pública, como ataque às instituições democráticas, crimes tipificados que, segundo investigações já avançadas, porque infelizmente a nossa CPI está avançando devagar, citam a participação de parlamentares, de financiamento de empresários e de figuras públicas, né? Posso citar aqui, por exemplo, o inquérito do STF, que cita até colegas nossos da Assembleia Legislativa. Posso citar aqui a CPMI, em que depoimentos de pessoas citam a organização de parlamentares, tanto do Congresso quanto nossos colegas da Assembleia Legislativa. É muito diferente da gente dizer que atos completamente lícitos, como contratar uma consultoria em qualquer outra coisa, seja algum indício, porque senão eu posso usar esse mesmo argumento e sair buscando todos os colegas parlamentares que contratam programadores de site. Uma coisa também que é explícito, convocar a ato é diferente de demonstrar simpatia. Primeiro, no caso da EVAG, que é uma empresa que presta assessoria de comunicação, a assessoria de programação de site para parlamentares do PSOL no Congresso, se eu não me engano, eu fui até conversar para ver quem era o proprietário, conheço o proprietário, e é um garoto com uma rede minúscula e rede social minúscula que compartilhou e demonstrou o seu apoio a atos democráticos. Não há nada na justiça que diga que, por exemplo, atos antifascistas
sejam antidemocráticos. A gente tem uma decisão ontem contra a presidência da República por tentar listar, perseguir, incriminar funcionários públicos, personalidades e etc., que tenham demonstrado apoio, e hoje a gente está vendo mais uma tentativa de tentar criminalizar o que não é crime. Uma pessoa em sua rede social, sem anonimato, assumindo publicamente as suas preferências políticas, ideológicas, sem cometer nenhum crime tipificado, porque eu ainda não vi aqui a gente dizer qual crime essa pessoa cometeu, com uma rede minúscula, sem anonimato, assumindo publicamente o que pensa, o que quer, está sendo convocado a uma CPI dessa magnitude. Para mim, isso fica explicitado uma possibilidade de querer coagir o trabalho desses profissionais, de tentar assustá-los e amedrontá-los. Só que também gera aqui entre nós o direito de todos nós fazermos os mesmos com os nossos inimigos. Eu não acho isso conveniente, eu não acho isso saudável para a nossa CPI, e mais uma vez, como estou nessa CPI para combater a desinformação, preciso dizer que o Thiago não convocou ato, porque no linguajar da internet isso significa abrir a página que é autora da convocação do ato, ser responsável por spamear conteúdo. Pelo que a Janaína está falando, ela nas redes sociais viu ele compartilhar a sua simpatia e dizer que ia a atos que são democráticos e legais. Não é motivo para a gente convidar uma pessoa para uma CPI. É um ato completamente desproporcional, que pode demonstrar a nossa vontade de querer amedrontar um trabalhador, que até agora eu não vi argumentação para dizer que cometeu algum ato criminal. Acho que a gente tem que puxar o fio do dinheiro, sim. E acho que tem dinheiro público financiando fake news, sim. Só que a gente precisa ter algum indício, né, que é pressuposto básico aqui, algum indício para puxar essa linha. Eu não vejo indício aqui, eu vejo, sem querer ser grosseira, mas eu vejo aqui uma tentativa de distorcer a temática para tentar fazer caber o que não cabe. Não é nada parecido às situações que a gente já debateu aqui com esse requerimento. Enfim, precisava responder para não parecer que eu disse também o que eu não disse. Presidente, só um esclarecimento. Com a palavra, você. Eu entendo e respeito a posição da deputada, só queria dizer o seguinte: eu entendo, com todo respeito, que a deputada confunde concordar com uma pauta ou não, com ser esta pauta ou não democrática ou antidemocrática, ou a manifestação que defende esta pauta. Eu penso que toda manifestação pacífica é democrática, ainda que a pauta possa ser caracterizada como antidemocrática, ainda que eu eventualmente divirja da pauta. Então, o problema é o seguinte: como a colega entende que a manifestação dos antifas é democrática, mas a manifestação pró-Bolsonaro é antidemocrática, ela acha natural, né, que haja todo esse peso estatal em cima de quem apoia as manifestações pró-Bolsonaro, e que seria um abuso chamar do outro lado. Para mim, as duas manifestações são democráticas, né? O que eu estou tentando demonstrar é que nós não podemos cair nessa armadilha de confundir concordar ou não concordar com uma pauta com ser ou não ser democrático ou antidemocrático. Eu jamais atribuí crime ao senhor Thiago, de jeito nenhum. Eu não estou pedindo para que ele seja convocado, eu estou pedindo para que ele seja convidado, para que nós possamos dialogar sobre essa sistemática que é algo natural no Congresso, né? E, infelizmente, os formadores de opinião criminalizam quando é a prestação de serviço, a divulgação de ideias mais à direita. É só isso, mas eu respeito a posição dos colegas e mantenho o requerimento, presidente. Encerrada a fase de discussão, passaremos então à deliberação do item 1. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedid?
Seu som, deputado. Para votar sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo. Voto contrário, senhor presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas. Contrária. Registrado. Como vota o deputado Thiago Aurítio. Está sem som, deputado Thiago. Vota favorável, correto? Então está aprovado o item 1 da pauta. Conforme combinado, vamos passar ao item 3 da pauta, um requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal. Antes, perdão, como eu suspendi aqui a sessão, eu solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. Solicitar a dispensa da leitura da ata, se os deputados assim concordarem, excelência. Havendo consenso, está dispensada a leitura da ata e fica considerada como aprovada a ata da última reunião. Muito obrigado. Voltando ao item 3, um requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, requer nos centros regimentais que se oficie a Secretaria Especial não é a pauta de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República, a fim de que forneça informações acerca do recebimento, direta ou indiretamente, de verba pública pelas empresas jornalísticas Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo entre os anos de 2003 e 2016. Em discussão, o item 3. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, aqui eu acho que a situação é pior ainda, e eu espero que os deputados possam observar o que disse a Procuradoria. O texto da Procuradoria é claro. O ato que a gente está discutindo, o objeto de fake news, é a partir de 2018. E a Procuradoria diz isso. 2018 é o início. A gente pode avançar, até porque as pessoas se elegeram, não se elegeram, mas elas continuam, quem se elegeu, na vida pública. Aqui, a deputada propõe informações retroativas a 2018. Eu confesso que eu não consigo entender. Assim, onde é que está o nexo de fake news de duas empresas que estão sendo pedidas aqui do Brasil 247 do Diário do Mundo com relação a fake news? Porque assim, nessa linha, para usar o argumento da deputada Mônica, nós vamos pedir onde está sendo gastos os recursos do governo federal com empresas, com sites, aliás, assim, tem inclusive denúncias, mas onde é que está o nexo? Não há nenhum. E nós não estamos discutindo o governo federal, nós estamos discutindo a eleição do Estado de São Paulo. Então, me parece, e eu insisto, que neste caso específico a Procuradoria foi clara. Posso até ler o que diz a Procuradoria com relação a esse pedido específico que retroage a 2018. Inclusive está no nosso texto de CPI. Embora esse texto se refira às eleições de 2018, não são as eleições, ou melhor, o processo eleitoral de 2018, o fato determinado a ser apurado na CPI. Dessa forma, é preciso ter cautela para se evitar, com todo respeito, uma interpretação equivocada, uma vez que o fenômeno jurídico-político das eleições é regido por normas expedidas pela União, o Estado de São Paulo. Não teria competência para investigar questões que estão em tese sob a jurisdição da Justiça Eleitoral. Deve-se entender que a intenção a ser perseguida pela Constituição, pela CPI, são as fake news, notícias falsas, imprudentes, que assombram o sistema democrático. A expressão eleições é uma expressão acessória, um coadjuvante temporal. Deve-se, por isso, interpretar o verbo sugerir contido na forma futura. Surgiram como coisas que se ergueram, apareceram, manifestaram, brotaram durante as eleições e que competirá a CPI averiguar se, após esse advento, as fake news continuaram e se elas se espraiaram, replicaram, se desdobraram. Não sou eu que escrevi isso, foi o procurador. O procurador, ou nesse caso específico, foi... quem assina aqui o texto foi o procurador Marco Antônio. Então, me parece que não há dúvida, e ele repete esse argumento mais de uma vez. Nós estamos discutindo, nós temos o marco inicial, as eleições de 2018, e é óbvio que nós vamos ter que discutir, como eu disse aqui na reunião passada, ouvir pessoas que continuam na vida pública, porque elas podem ter tido início em 2018, mas elas têm reflexo em 2019, em 2020, o que não haveria por conta da Procuradoria nenhum óbice. Agora, eu queria aqui dialogar muito
com os membros da comissão, porque aqui, nesse caso, me parece que há um fato muito claro de divisor de águas, o que é 2018 e o que é anterior. E mais ainda, né, nós não estamos tratando de fake news de novo, nós estamos fazendo uma ilação de que pode, será, tem, não tem. Então, eu queria aqui sugerir que a gente não aprovasse esse requerimento pelo mesmo motivo, e agora reforçado pelo parecer do procurador, de que nós estamos iniciando um debate a partir de 2018 e não retroativo. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, o item 3 da pauta. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Janaína Pascoal para discutir. Uma vez mais, excelência, respeitando o posicionamento do colega Fiorilo, eu queria explicar o seguinte: existe uma série de notícias de que a presidência da República estaria alimentando sites que propagam fake news. Houve até um conflito com relação à publicidade do Banco do Brasil. Uma vez mais, eu digo, tem até um projeto aqui nesta casa para proibir o uso de dinheiro público em publicidade. Tá? Para mim, teria que ser dinheiro público zero em publicidade. Não importa se é de direita, de esquerda, federal, estadual, municipal, é zero. Mas fato é que o governo atual vem sendo atacado com essa acusação. Porque tem dinheiro sendo colocado, e aí até explicaram sobre um sistema meio que automático de distribuição desses valores por força do número de acessos, uma questão mais técnica, a gente já pode até investigar. Mas isso vem sendo veiculado com frequência, e em alguns dos casos, os veículos tomados como propagadores de fake news são, na verdade, veículos mais alinhados com a direita, né? Até a Gazeta do Povo, que, a meu ver, é o melhor jornal do país, foi colocado como o jornal de fake news, né? Então, assim, o 247 e o Diário do Centro do Mundo são dois veículos que trazem a narrativa esquerdista, né? Não vou nem utilizar se é fake, se não é fake, eu não gosto dessa expressão. Mas é uma narrativa. Todas as notícias, quando contadas por esses dois veículos, vêm, né, sob a visão esquerdista. Entendeu? Nunca eles dão uma notícia de maneira neutra, se é que isso existe. E esses dois veículos receberam muito dinheiro público durante o governo do PT. Então, o que eu estou querendo demonstrar é que o que nós temos que enfrentar é o dinheiro público na publicidade. Porque somente agora está errado, né, colocar dinheiro público em sites, vamos dizer assim, que falam aquilo que interessa ao governo. Porque foi a vida inteira do PT. Aliás, o PT se sustentou no poder tanto tempo graças ao tanto de dinheiro que despejou na imprensa, né? E esses são dois exemplos de veículos com uma narrativa assumidamente esquerdista. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso à luz, até para avaliar até que ponto não temos que mudar completamente o modelo. Não importa se o governo é de esquerda ou de direita. Daí eu insisti, que o requerimento se mantenha, né, e caso os colegas assim entendam, que seja aprovado. Eu vou votar sim. Olá, meus amigos, aqui é o deputado federal Márcio Labre. Hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira, eu estou falando aqui direto de Brasília. Uma das razões de eu estar aqui hoje é para dar entrada num requerimento muito importante. É um assunto muito sério, é um assunto que trouxe inúmeros prejuízos do ponto de vista de opinião para o governo federal, por conta de reportagens distorcidas com base num documento produzido pela CPMI das fake news, que agora a nossa equipe de advogados e uma grande equipe que nós formamos durante esse tempo, nós conseguimos desmascarar toda a farsa que foi montada quando acusou o governo, né, quando eles acusaram o governo de ter irrigado sites de fake news, irrigado sites financeiramente através da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, para falar em favor do governo Bolsonaro. Principalmente na reforma da Previdência, né? Inclusive a Patrícia Campos Melo soltou uma reportagem que deu bastante repercussão,
acusando o governo de ter feito isso, e nós passamos esse período inteiro fazendo uma investigação minuciosa para desmascarar ponto a ponto. Primeira questão que está sendo inquirida aqui junto à CPMI, o senhor Ângelo Coronel e a senhora Lídice da Mata, eles vão ter que se explicar nesse requerimento, é quem solicitou esse estudo legislativo que deu origem, né, que foi usado como base para inúmeras reportagens que difamaram e caluniaram o governo federal. Quando nós fizemos essa pesquisa mais apurada sobre o que de fato foi levantado, nós descobrimos discrepâncias absurdas, né? Uma ação dolosa praticada por funcionários de carreira do Legislativo. Nós temos crimes aí de denunciação caluniosa, e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo senhor Ângelo Coronel e pela senhora Lídice da Mata. Então eu estou encaminhando esse requerimento. Por quê? Porque um exemplo bem simples, né? Foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google AdSense. E quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, né, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório, que foi dado à CPMI das fake news, ao senhor Ângelo Coronel e à senhora Lídice da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense, e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então esse relatório, feito por 2 funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora. Todos os esclarecimentos, quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. O presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que se esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, senhor Ângelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídice, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal Márcio Labre.